Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, hier sind wir wieder zu einem neuen Grammatikvideo. Ich bin Stefanie, bin Deutschlehrerin und heute sprechen wir über Adjektivdeclinationen. Hoje vamos falar sobre as declinações do adjetivo em alemão. Seid ihr bereit? Dann fangen wir an. Die adjektivdeclinationen. Em alemão, o adjetivo ele pode aparecer na frase sem declinação, also ohne Deklination, então em sua forma base, do jeito como a gente encontra ele no dicionário. E ele pode aparecer também com declinação, mit Deklination. Então, isso significa que a forma base ela vai sofrer algumas mudanças. E o adjetivo ele não é declinado quando ele aparece na frase depois do substantivo que ele descreve. Vamos ver um exemplo. Das Handy ist alt, aber es funktioniert gut. O celular é velho, mas ele funciona bem. Aqui temos dois adjetivos, alt e gut, e os dois se referem ao celular, das Handy. E os dois aparecem depois do celular na frase. Então, não há necessidade de declinar. Outro exemplo, der Käse ist billig. O queijo é barato. Aqui temos a mesma situação. Temos o adjetivo billig, barato, que se refere ao Käse e aparece na frase depois de Käse. E percebam que sempre entre o substantivo e o adjetivo tem um verbo. Então, o adjetivo, nesse tipo de frase, ele não pode aparecer diretamente depois do substantivo. Sempre tem que ter um verbo no meio. Bom, mas se eu quero dizer, por exemplo, o celular velho ou o queijo barato em alemão, aí eu tenho que colocar o adjetivo antes do substantivo. Então, isso é diferente do português. Em português a gente coloca depois, em alemão a gente coloca o adjetivo antes do substantivo. E aí, neste caso, aí eu preciso declinar o adjetivo. Então, o celular velho ficaria das alte Handy. E o queijo barato, der billige Käse. Temos então aqui a frase das alte Handy funktioniert gut. O celular velho funciona bem. E vejam como aqui o adjetivo ficou antes do substantivo, das alte Handy. E ele também, o adjetivo, sofreu uma mudança, tem um ezinho aqui no final. Então, ele foi declinado. Outro exemplo, ich kaufe den billigen Käse. Eu compro o queijo barato. E aqui temos a mesma situação. O adjetivo está antes do substantivo e também recebeu uma terminação. Neste caso é o EN, então ele também foi declinado. E como vocês já devem ter percebido, a declinação ela não é sempre a mesma. Então, como vocês já conhecem dos artigos, ela também muda conforme o gênero, o número e o caso do substantivo. E para as declinações no adjetivo, a gente também tem três grandes tipos. A gente tem a declinação depois do artigo definido, a gente tem a declinação depois do artigo indefinido e a gente tem a declinação do adjetivo quando não tem artigo. E hoje a gente vai ver a declinação dos adjetivos depois do artigo definido. Então, como aqui, quando vem primeiramente um artigo definido, depois o adjetivo e aí depois o substantivo. E essa declinação chamamos também de schwache Adjektivdeklination. Então, a declinação fraca. E como eu já falei, é usado para adjetivos que vêm depois do artigo definido, nach bestimmtem Artikel,
que são der, die, das e as variações, e também quando o adjetivo vem depois de um pronome demonstrativo. Então, nach Demonstrativpronomen, que são dieser, diese, dieses e suas variações. Aqui, então, temos todas as diferentes formas da schwache Adjektivdeklination. Então, da declinação fraca do adjetivo, que é quando o adjetivo vem após de um artigo definido. Temos no nominativ masculin der alte Hut, feminin die große Tür, neutrum das dicke Buch, plural die langen Texte. Im Akkusativ maskulin den alten Hut, feminin die große Tür, neutrum das dicke Buch, plural die langen Texte. Und im Dativ maskulin dem alten Hut, feminin der großen Tür, neutrum dem dicken Buch, plural den langen Texten. Und im Genitiv maskulin des alten Huts, feminin der großen Tür, neutrum des dicken Buchs und im Plural der langen Texte. E qual é o padrão que podemos reconhecer aqui? Primeira constatação, a gente só tem dois tipos diferentes de terminação. Ou o adjetivo termina em E, ou o adjetivo termina em EN, certo? E podemos ver que no plural, o adjetivo sempre termina em EN, olha que beleza. E também no dativ e no genitiv. O adjetivo também termina sempre em EN. Que maravilha, não é? E sobre o resto, aqui podemos dizer que a terminação é quase sempre E. Então, no nominativ e acusativo, masculino, feminino e neutrum, a terminação do adjetivo é sempre E, com a exceção do acusativo masculino. Aqui também temos a terminação EN. E aqui deixei o padrão ainda mais visível. Então, as formas que têm o fundo rosa são as onde o adjetivo termina em EN. E as com fundo branco é onde o adjetivo termina em E. Então, tirem uma foto da tela e memorizem este padrão, porque vai ajudar vocês bastante na hora de declinar os adjetivos. E agora vamos ver só alguns exemplos para vocês verem as declinações no contexto de uma frase. Primeiramente, uma declinação no nominativ. Das kleine Kind spielt im Garten. A criança pequena brinca no jardim. Aqui, das kleine Kind é uma declinação no nominativ neutro. Akkusativ. Siehst du den großen Baum dort? Você vê a árvore grande ali? Aqui temos den großen Baum, uma declinação no acusativo masculino. Dativ. Ich spreche mit den netten Nachbarn. Eu falo com os vizinhos simpáticos. Aqui, den netten Nachbarn é a declinação no dativ plural. Und im Genitiv. Ich liebe das Essen dieser jungen Köchin. Eu adoro a comida daquela ou desta cozinheira jovem. Aqui, dieser jungen Köchin está no Genitiv feminin. Alles klar?
Então, para praticar, vocês podem fazer suas próprias frases seguindo estes exemplos aqui. Então, vocês fazem frases onde o substantivo está em diferentes casos e com substantivos no masculino, no feminino, com substantivos masculinos, femininos, neutros e no plural. Alles klar? E essa já foi a nossa revisão gramatical de hoje. E agora, vocês já sabem, é a hora de praticar. Com os exercícios no livro, com as questões no portal sem legenda e também vocês podem fazer os seus próprios exemplos. E uma dica extra, ao fazer os exercícios, leiam as frases em voz alta, porque isso ajuda na memorização e de quebra vocês também já praticam a pronunciação, porque a diferença entre as terminações do adjetivo alte e alten, por exemplo, ela é bem sutil, mas ela faz toda a diferença. Então, bons estudos, viel Spaß beim Lernen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!